Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para o nosso seminário de matemática aplicada do primeiro semestre de 2022, homenagem ao professor Jorge Sotomayor. Nesse semestre, o seminário é intitulado Soto 80, em homenagem a ele, e hoje é o 10º seminário dessa série, tá? E temos o prazer de receber hoje o professor Marcelo Messias, da Unesp de Presidente Prudente. O Marcelo é colega de longa data, fomos contemporâneos de doutoramento no IME-USP, São Paulo, sob a orientação do professor Sotomayor. Tá? O Marcelo é um pesquisador ativo na área de sistemas dinâmicos, equações diferenciais ordinárias, e hoje ele vai nos brindar com a palestra intitulada Comportamento não caótico e transição ao caos em sistemas do tipo Lorentz, tendo superfícies algébricas invariantes. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite, pela disponibilidade do seu tempo. Seja bem-vindo. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer grande para mim estar participando mais uma vez aqui do Seminário de Matemática Aplicada, do Departamento de Matemática e da Unifei, especialmente nesta edição agora, em homenagem ao professor Jorge Sotomayor. E eu quero parabenizar o Luiz por essa iniciativa, que eu acho muito justa e louvável, para a gente lembrar do professor Sotomayor, que foi nosso orientador, tudo que nós aprendemos com ele, do papel importante que ele teve na matemática, em especial no estudo da teoria qualitativa dos sistemas dinâmicos ou das equações diferenciais ordinárias, Muito do que eu vou falar aqui eu aprendi com ele ao longo dos 4 anos de doutorado aí, depois por intermédio dele e de outras pessoas aí em Barcelona, com os colegas, com o Luiz também aí, Então, acho que ele tem um papel importante aqui nessa palestra também, Eu vou compartilhar a tela aqui para apresentar uns slides para vocês aqui. Muito bem. Ok. Estão vendo o slide aí? Sim, ok. Ok. Eu, a partir de agora, não vejo vocês. Então, se vocês quiserem alguma coisa, perguntar, aí vocês perguntam que eu ouço, mas não tô vendo ninguém mais, ok? Muito bem. Então, eu vou falar, como o Luiz divulgou já, eu vou falar sobre o comportamento não caótico e transição para o comportamento caótico de alguns sistemas que eu vou chamar aqui do tipo Lorentz, e com superfícies algébricas invariantes. Esse trabalho, as coisas que eu vou apresentar aqui, eu fiz em colaboração com o meu aluno de doutorado, ex-aluno de doutorado, agora já é professor, Rafael Paulino Silva, durante o doutorado dele lá no IBIUS, Unesp, em São José do Rio Preto, e depois nós publicamos mais alguns trabalhinhos aí nesta linha também, E sobre esses trabalhos eu vou falar um pouco hoje mais as ideias desses trabalhos, Então, fico contente de participar neste Soto 80, aqui em homenagem ao professor Sotomayor. Bom, desde o surgimento do famoso sistema de Lorentz, em 1963, surgiram muitos outros sistemas diferenciais chamados caóticos aí, na literatura, tanto do ponto de vista teórico, quanto relacionados à modelagem matemática de fenômenos naturais, aí da física, química, biologia. Então, muitos sistemas apareceram depois que o Lorentz lançou esse sistema em 63, Demorou um pouco para todo mundo entender melhor essas coisas, mas depois muitos sistemas surgiram, Vários desses sistemas caóticos, eles são chamados de Lorentz-like systems, na literatura, e por alguns autores, porque eles têm uma forma algébrica semelhante à forma do sistema de Lorentz. Vamos lembrar aqui do sistema de Lorentz, é um sistema quadrático, polinomial, no R3, dado por essas 3 equações aqui, sigma ponto igual a x ponto igual a sigma, y menos x. Então, a primeira equação é linear, a segunda tem uma parte linear e uma parte quadrática, um termo cruzado aqui, xz,
e a terceira também tem uma parte linear e uma parte quadrática, né? Observe que essa parte quadrática é dada pelo produto cruzado das variáveis, né? No y ponto aparece xz, no z ponto aparece xy, quer dizer, o z não aparece aqui nesse produto cruzado, né? Então, baseados nesta forma, surgiu um sistema mais geral, que é chamado de Lorenz-like, que seria esse tipo de sistema aqui que eu vou chamar durante esta palestra, né? Tem a parte linear completa, né? E tem os 3 termos cruzados aqui na parte não linear. Tem o YZ aqui na primeira equação, no x ponto, o XZ no y ponto, e o XY no z ponto. Então, esse sistema aqui, podemos pensar que é um sistema do tipo Lorenz, que é completinho, né? Tem todos os parâmetros em todas as variáveis, e também é um sistema quadrático, né? Sistema polinomial quadrático definido no R3. Ora, esses sistemas são chamados de caóticos. Por exemplo, o sistema de Lorenz, todo mundo fala com um sistema caótico no R3, lembra do sistema de Lorenz, né? Ocorre que esses sistemas, eles dependem de parâmetros reais, e, na verdade, quando a gente fala sistema caótico, é um abuso de linguagem, é uma certa sintetização muito rápida, né? Porque os sistemas, como eles dependem de parâmetros, eles são caóticos para alguns valores dos parâmetros, tem valores dos parâmetros para os quais eles não são caóticos, certo? Por exemplo, o Lorenz mostrou lá nos trabalhos iniciais dele que o sistema é caótico para sigma igual a 10, né? B igual a 8/3 e R maior do que 24,74. Aqui eu mostro um atrator de Lorenz para R igual a 28. Esse trator ficou famoso aí na literatura e tem muitos estudos sobre esse atrator, né? Então, essa questão da caoticidade ou do sistema ser caótico depende dos valores dos parâmetros que a gente considera. O sistema de Lorenz tem 3 parâmetros, né? Sigma, B e R, e aquele sistema Lorenz-like mais geral que eu mostrei para vocês tem 12 parâmetros, tem 4 em cada equação, né? Se a gente lembrar aqui, tem o A1, B1, C1, B1 e assim por diante. Aqui são 12 parâmetros. Então, uma pergunta, vamos dizer assim, natural que a gente pode fazer é como saber se um dado sistema diferencial desse tipo aí, pode ser esse Lorenz-like ou não, né? Apresenta comportamento caótico. E para quais valores dos parâmetros do sistema é caótico, né? É uma pergunta que cabe nessa questão de sistemas caóticos, né? E uma pergunta natural aí, 2, que eu chamei pergunta natural 2, é que o que é causa ou comportamento caótico de um sistema diferencial, né? Eu não pretendo entrar por essa linha aqui de responder essas perguntas aqui, mas existem várias definições de causa ou comportamento caótico de sistemas diferenciais, aí, contínuos, tridimensionais na literatura, né? E também para diffeomorfismo, para aplicações do R2 em R2, tem muita coisa sobre sistemas caóticos. Na palestra passada, né, o professor Mário Jorge, ele apresentou esses sistemas conservativos, caóticos, com uma dinâmica bastante complicada, né? Uma das definições que é bastante aceita é devido a Devaney, né? De forma simplificada, a gente pode dizer que um sistema diferencial tridimensional contínuo é caótico se as trajetórias limitadas tenderem assintoticamente para um atrator caótico, que seria o seu conjunto limite, né? E esse atrator ter as seguintes características: for invariante pelo fluxo do sistema, né? Uma característica dos atratores, apresentar sensibilidade com relação às condições iniciais, quer dizer, duas soluções começando muito próximas, elas divergem a partir de um tempo finito, né? Transitividade topológica, quer dizer, a gente pode passear por todo o atrator aí com as soluções, ele percorre todo o conjunto caótico, o atrator caótico, né? E possuir órbitas periódicas densas dentro desse conjunto, né? De uma forma simplificada, não vou entrar em muitos detalhes dessa parte, né? Então, nós podemos dizer que um conjunto é caótico se para determinados
valores dos parâmetros, ele apresentar um atrator desse tipo aqui, né? Atrator de Lorentz, que eu já mostrei para vocês, esse daqui é o de Rosler, e outros tipos de atratores, existem uma infinidade deles aí na literatura, né? Essas questões são bastante difíceis e complicadas de se estudar. Hoje em dia, o que se faz muito na prática é recorrer a ferramentas computacionais para decidir se um dado sistema é caótico ou não, né? Como o cálculo de expoentes de Lyapunov, diagramas de bifurcação, cálculo das dimensões desses atratores aqui, que em geral tem dimensão fractal, né? Então, em geral, a gente usa ferramentas computacionais para estudar esse sistema, né? Em termos de resultados analíticos, tem, por exemplo, o teorema de Shimnikov, né, que mostra que perto de uma conexão homoclínica a gente tem comportamento caótico do sistema, né, mas, por outro lado, é difícil para a gente mostrar que tem uma conexão homoclínica, aí, por exemplo, num sistema no R3, né. Então, aqui existe uma infinidade de trabalhos nessa linha de comportamento caótico dos sistemas dinâmicos, aí, né, tanto difeomorfismo como aplicações do R2 e também sistemas diferenciais aí contínuos no R3. E agora está surgindo também os sistemas descontínuos também que apresentam comportamento caótico, né? Não agora, já tem vários aí também na literatura, né? Mas nesta palestra eu estou interessado, vamos começar, por exemplo, com uma pergunta não muito natural, que eu chamei de não muito natural aqui, que seria o problema dual de saber se um dado sistema é caótico ou não. Seria de como determinar quando ou para quais valores dos parâmetros um sistema diferencial 3D contínuo, eventualmente caótico, né, não apresenta comportamento caótico, né? E tentar atacar esse problema utilizando algumas ferramentas analíticas, não só computacionais, né? Então, essa questão é uma questão que ela cabe, né, porque o pessoal está utilizando sistemas caóticos aí em algumas aplicações, em criptografia, análise de imagem, de sinais, e a gente saber quando ele não é caótico é importante, porque aí você já descarta os casos em que você não vai ter comportamento caótico das soluções, né? E, teoricamente, acho que é uma pergunta bastante importante também, né? Essa questão, na linha do que nós fizemos ou estamos fazendo, ela foi abordada por alguns autores, dentre os quais eu posso citar os trabalhos de Heidel e Zhang, em uma série de trabalhos sobre sistemas diferenciais quadráticos definidos no R3. Vamos lembrar que o sistema de Lorentz é um sistema quadrático, né? E os sistemas Lorentz-like, que também que eu estou propondo aqui essa apresentação, também é um sistema quadrático, né? E por que começar com os sistemas quadráticos, né? Podemos pensar que o caso quadrático é o caso mais simples que a gente tem para analisar os sistemas em termos de serem caóticos ou não. Porque a gente sabe que sistemas diferenciais contínuos definidos no plano, eles não apresentam caos, devido ao teorema de Poincaré-Bendixson, né? Quando você aumenta um pouco a dimensão, os sistemas lineares no R3 também não apresentam caos, porque a gente consegue resolver. O que indica que o início da análise, a gente deve começar a procurar entender bem essas questões pelos sistemas quadráticos, né? Que já não é tão fácil de se estudar, né? Então, Heidel e Zhang, eles publicaram uma série de papers aí, aqui eu pus 5 papers que eles fizeram aí, na época de 97, 99, 2007, até 2012, em que eles analisaram sistemas quadráticos com relação ao comportamento não caótico, né? Por exemplo, vou só citar algumas coisas que eles fizeram aqui. Nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro artigo publicado na Non-Linearity, eles consideraram todos os sistemas dissipativos quadráticos em R3 com 4 termos apenas. Observe que o sistema de Lorentz tem 7 termos, né? Tem 2 na primeira equação, 3 na segunda, são 5, e mais 2 na última, são 7 termos. E eles começaram a fazer o quê? Eles consideraram sistemas quadráticos em R3 com 4 termos, sendo um não linear e 3 lineares.
eles conseguiram provar que todos os dissipativos, nesse trabalhinho aqui, na non-linearity, eles conseguiram provar que nenhum deles tem comportamento quadrático, os dissipativos, com 4 termos e um não linear, né? Depois, nesse segundo trabalho aqui, sobre sistemas quadráticos, ainda com 4 termos, eles estudaram um caso conservativo, eles provaram que todas as classes que eles estudaram, né, com 3 termos lineares e um não linear, somente uma classe, eles não conseguiram provar que não tem comportamento caótico. Todas as outras eles conseguiram. E é um sistema relativamente simples, né? Depois eu posso até passar para vocês aí. Eles acham que não tem, mas não conseguiram provar analiticamente, né? Depois eles estudaram os sistemas que eles chamavam de 5-1. São sistemas que têm 5 termos, né? 5 termos, sendo 4 lineares e 1 não linear. Por isso que eles chamaram de 5-1, né? Eles estudaram o caso conservativo e o caso dissipativo, né, desse sistema 5-1 aqui, nesses 2 artigos, e mostraram para várias classes de sistemas aí, quando eles não têm comportamento caótico, né? Respondendo essa pergunta dual que eu falei para vocês agora há pouco, né? E estudaram também equações do tipo Jark Equations, aí, que são aquelas x3 pontos igual a f de x ponto e x2 pontos, né? Que também é muito utilizada no estudo de comportamento caótico de sistemas diferenciais. Então, nesses artigos, eles determinaram classes aí grandes de sistemas que não são caóticos, né? Aqui tem mais 2, 3 ou 4, né? 4 trabalhos aqui de outros autores que também seguiram nessa mesma linha aqui e tem bastante resultados aqui. Depois essas referências vão ficar aqui na palestra, né? Bom, esta questão, ela está, de certa forma, relacionada com um possível teorema de Poincaré-Bendixson para sistemas diferenciais em R3, né? Uma coisa bastante difícil da gente conseguir aí, né? Algumas respostas imediatas sobre o comportamento não caótico seria, por exemplo, quando o sistema é integrável, quer dizer, tem 2 integrais primeiras funcionalmente independentes, então as soluções vão estar contidas na intersecção aí das superfícies geradas por essas integrais primeiras, então o sistema não apresenta comportamento caótico. Quando ele tiver uma integral primeira, folheando o espaço de fase também, você diminui uma dimensão e também não tem comportamento caótico, né? E o que a gente está buscando seria uma condição um pouco mais fraca do que a integrabilidade, né? Que, em geral, tem sistemas que não são integráveis, né? Mas vão ter certas características que vão permitir a gente dizer que ele não tem comportamento caótico, né? Então, o nosso resultado principal, ele deu uma condição suficiente para a não caoticidade. Para descrever esse resultado, eu vou considerar um sistema diferencial polinomial, dessa forma aqui, 2, né? No R3, ao qual está associado naturalmente um campo de vetores PQR aqui, né? E vou definir aqui o que é uma superfície algébrica invariante desse campo de vetores X aqui. Então, uma superfície f de x, y, z igual a 0, onde f é um polinômio aqui, com coeficientes reais ou mesmo complexos, ela é chamada de superfície algébrica invariante desse campo vetorial 2, se para algum polinômio k, com coeficientes também reais ou complexos, nós tivemos que o produto vetorial do campo pelo gradiente de f for igual a k vezes f, né? Onde k é um polinômio, né? F também é um polinômio, e esse k é chamado de cofator da superfície algébrica invariante f igual a 0. Então, isso é uma superfície algébrica invariante, né? Observe que se o k for 0, a gente vai ter x gradiente de f igual a 0, que indica que a f é uma integral primeira do campo vetorial, né? Então, usando essa ideia de superfície algébrica invariante, também alguns outros resultados da teoria de Darboux, né, de integrabilidade, que eu não vou descrever aqui todos, nós provamos o seguinte resultado, que é uma condição suficiente para não caoticidade de um sistema diferencial no R3, polinomial nesse caso aí, porque nós estamos usando tudo
polinômios, né? Então, se eu tenho um x no campo de vetores associados ao sistema 2, se o x possuir uma superfície algébrica invariante, f igual a zero, com um cofator constante, quer dizer, esse polinômio que dá o cofator aqui for constante, uma constante k, então, dá para a gente provar que os conjuntos alfa e ômega limites das órbitas do campo de vetores ficam contidos na união da superfície invariante, f igual a zero, com o infinito, né? Com a esfera S2 aqui, estou chamando de S2, onde S2 representa os pontos do R3 no infinito. Ora, em particular, se o fluxo de x restrito à superfície f igual a zero tiver um número finito de pontos críticos e somente recorrências triviais, então x não apresenta comportamento caótico. Então, a hipótese aqui é a gente ter essa superfície algébrica invariante com cofator constante. Isso é importante para a gente ter todos os pontos de equilíbrio do sistema diferencial sobre a superfície invariante, e para as órbitas todas tenderem ou para infinito, essas não vão interessar para a gente, né? Ou tenderem para a superfície algébrica invariante, que tem dimensão 2. Umas observações que eu faço sobre esse teorema é que ele dá uma condição suficiente, mas não necessária para a não caoticidade. Quer dizer, se existir essa superfície algébrica invariante com cofator constante, então dá para a gente garantir que o sistema não vai ser caótico, né? E essa hipótese do cofator constante é fundamental, porque, de fato, existem sistemas caóticos descritos na literatura que têm superfície algébrica invariante. Só que o cofator desses sistemas, dessas superfícies, não é constante, é um polinômio, né? Pegar 1, 2 ou 3, é um polinômio também, né? Por exemplo, nesse artigo aqui, né, de Splott, Jafari, Li, Peng e tal aqui, coexiste infinito equilíbrios em caos, né? Ele mostra que são bem mais classes de sistemas diferenciais aqui em R3, que tem superfícies invariantes, por exemplo, esse primeiro aqui tem cilindro, esse aqui também, cilindro invariante, 2 planos invariantes, esfera invariante. Em geral, todas as quádricas ele consegue mostrar que o sistema pode ter essas quádricas invariantes e apresentar também comportamento caótico. Aqui, esse verdinho que eu estou mostrando para vocês aqui, são os atratores caóticos que eles analisam em cada um desses sistemas. Quer dizer, pode ter sistemas diferenciais em R3 que apresentam superfícies algébricas invariantes e comportamento caótico. Só que aí nós analisamos caso a caso, aqui nesse artigo tem 12 classes aqui, cada classe tem várias subclasses aqui de sistemas diferenciais em R3 com quádricas invariantes, e que todas elas, o cofator é um polinômio, não é constante. Quer dizer, então não está furando o nosso resultado aí, né? O que a gente diz é que se tiver cofator constante, então não vai ter comportamento caótico, certo? Professor, Oi? só uma dúvida. Só ver se estou entendendo, o nível 0 é invariante, né, pelo fluxo, né? Sim, exatamente. Se tiver a constante positiva, então, para condições iniciais, para F positivo, esses caras vão ser repelidos pelo nível 0, em algum sentido. Pode ser que sim ou não, depende muito do sistema, né? Porque a derivada ao longo das soluções vai ser a derivada direcional, que vai ser sempre positiva, porque o F é positivo e o K também. Então, esse negócio só começa a crescer, né? Então, vai acabar tendendo para o infinito. É algo desse tipo? É mais complicado. Então, porque atrai só de um lado, então. Atrai os níveis só de um lado e repele do outro. Pode acontecer. Do outro lado que você fala que vai dar negativo, né? Isso, aí fica atrator de um lado e repulso do outro. Sim. Ok. Só que é um problema... Bom, você está falando do nível, né? As condições problema iniciais. que acontece com o cofator é que quando o cofator é constante, dá para a gente garantir que todos os equilíbrios estão em cima da superfície.
E quando o cofator não é constante, Pode ter outros. ele pode ter outros equilíbrios fora da superfície. Isso que faz com que possa ter atratores fora da superfície, sabe? Então ele vai acabar funcionando como uma função de APO9 para alguma região do espaço de fase. Sim, sim, sim. Ok, obrigado. Depende do jeito da quádrica, né? Tá. Vamos caminhar mais um pouco para ver se vocês entendem um pouco melhor, né? Muito bem. Então, utilizando esse resultado, parece um resultado bastante simples, é só fazer uma continha, né? X gradiente de F igual a K vezes F, a gente consegue analisar, vamos dizer assim, vários sistemas aí, né? Mas nós estudamos, vou colocar um resultado aqui, utilizando esse teorema, uma conjectura colocada por Spott e Zeraolha, que diz o seguinte, que sistemas diferenciais polinomiais quadráticos, tridimensionais, contínuos, porque eu falo contínuos porque tem sistemas contínuos por partes aí também que são polinomiais, né? Que tem matriz jacobiana simétrica, não podem exibir caos. É uma conjectura interessante, porque a partir de uma suposição algébrica, né, que é a matriz jacobiana ser simétrica, eles chegaram à tese de que esses sistemas não podem ter caos. Essa conjectura eles embasaram em simulações numéricas, fizeram lá em torno de 12 bilhões de simulações numéricas com vários sistemas cuja matriz jacobiana é simétrica e mostraram que em todos em todos, o expoente de Lyapunov dava sempre negativo, zero, nunca dava um positivo, né? Então, eles colocaram essa conjectura alguns anos atrás aí, né? E nós estudamos, utilizando nosso resultado, a ideia nossa era tentar provar essa conjectura, mostrando que todos os sistemas quadráticos com matriz jacobiana simétrica apresentariam uma superfície algébrica invariante com cofator constante. E aí nós começamos a trabalhar nisso, trabalhamos vários meses aí, mas a questão é bastante difícil, porque um sistema desse tipo, olha aqui, sistema geral, que tem matriz jacobiana simétrica, é esse daqui, ó, ele tem 19 parâmetros. Nós pegamos logo o caso geral, né, daria para a gente ter trabalhado com uns casos um pouco mais tranquilos aí, mas nós pegamos esse sistema geral, nós denotamos esse sistema aqui, pode ver que aqui o A aparece em todos os coeficientes A aqui, A1, A2, ou A0 até o A9, né, são 10 coeficientes na primeira. Na segunda, devido à simetria, já aparece um A2 aqui, né, um A7 sobre 2 aqui, um A5. Então, esse sistema aqui tem 19 coeficientes, e um sistema geral quadrático aí teria 30 coeficientes, né? Então, nós denotamos por Q2SJ, quer dizer, sistemas quadráticos com simétrica e Jacobian, né? E nós provamos o seguinte resultado, utilizando esse teoreminha nosso aí, das superfícies invariantes, né? Nós provamos que os sistemas diferenciais polinomiais nessa classe aí, né, os quadráticos com jacobiana simétrica, cujos coeficientes satisfazem essas relações aqui, claro que a gente não vai, só para a gente ver a complexidade das contas, que satisfazem essas relações, o A4, A5, A6, A7, A8, o A9 e o C3, né? E aí a gente deixou aqui 12 livres, né? E K é o cofator da superfície invariante. E esses N e K que aparecem aqui nessas condições, eles são dados por essas formulinhas aqui, quer dizer, eles dependem do coeficientes também e desse K que vai ser o cofator da superfície. Então, essa classe de sistemas é uma classe grande, porque eu deixei liberado aqui 12 coeficientes aqui, variando nos reais. Para quaisquer um desses 12 aqui, e para cá não diferente de zero, né? A gente consegue mostrar que esses sistemas com jacobiana simétrica, que tem essa carinha aqui, né, não apresentam comportamento caótico. E a prova
depois para escrever é relativamente simples, porque depois de muita conta, a gente chegou que esse sistema quadrático, com aquelas condições lá que eu mostrei para vocês, ele apresenta um plano invariante, alfa 0 mais alfa 1x mais alfa 2y mais alfa 3z. Quer dizer, todas as soluções desse sistema, elas tendem assintoticamente para esse plano quando t vai para infinito, qualquer lado que eu pegue do plano, né? E as que estão dentro do plano permanecem lá porque ele é invariante, né? Onde esse alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3 também depende dos coeficientes, né? E do K, onde esse K aqui é o cofator da superfície aqui, que é um plano invariante. Então, nós obtivemos uma classe grande de sistemas quadráticos com jacobiana simétrica que não apresentam comportamento caótico. Só que na hora que nós, por exemplo, a gente nós fizemos contas para tentar achar uma quádrica invariante. Na hora que nós fizemos as contas, deu uma quantidade imensa de dados que a gente não conseguiu tratar. Então, nós fizemos só para o plano invariante e obtivemos essa classe aqui de sistemas invariantes, né? Eu dei esse resultado aqui, esse resultado nosso está publicado nesse artiguinho aqui, onde a gente até prova uma versão do teorema também, né? Para mostrar que a gente pode utilizar esse resultado para tentar provar coisas mais complicadas e que a prova realmente não é muito simples, porque a gente obtém uma relação bastante complicada aí entre os coeficientes aí para chegar em coisas não caóticas, né? Ô, Marcelo, deixa eu te interromper, Luiz Fernando. Pode falar, Luiz. Com a dinâmica restrita a esses planos invariantes, ela é muito sofisticada? Depende, né, Luiz? Depende porque tem muito coeficiente ainda solto aqui, né? Olha aqui quanto tem. Então, dependendo desses coeficientes, você tem uma dinâmica. Nós fizemos alguns resultados, né, algumas simulações, até tem na tese do Rafael, acho, que nós colocamos lá, em casos um pouco mais simples, que tinha ponto de cela, né, tinha mas pode dar bifurcações dentro da superfície. Por exemplo, acho que tinha um caso que deu bifurcação de Hopf, entendeu? Porque ainda tem muito parâmetro livre. Então, pode dar coisas complicadas, mas coisas que não são caóticas, porque vão estar dentro do plano, né? Ok? Obrigado. Ok. Bom, e como o título da palestra está dizendo, né, o nosso interesse também foi, agora mais recente, né, isso aqui a gente já está fazendo faz um certo tempo, mas conseguimos sintetizar algumas contas e submeter, agora saiu publicado nessa revista aqui, que foi o estudo de sistemas Lorenz-like, que é uma classe um pouco menor, né? Então, para esses sistemas Lorenz-like, dado por essas equações que eu já tinha mostrado lá no começo, só repetir agora aqui, nós conseguimos mostrar que algumas classes desse sistema não têm comportamento caótico, né? Então, o teorema 2, lá, o teorema que a gente obteve foi que esses sistemas do tipo Lorenz-like, com esses valores de parâmetros, satisfazendo essas condições, e mais esse sistema de equações aqui, ele possui uma quádrica como superfície algébrica invariante, dada por essa expressão aqui, né, onde esses D, C, D1, C1 aqui são os coeficientes do sistema, né, e essa quádrica com o fator constante igual a K. Consequentemente, pelo teorema, né, essa classe de sistemas com esse tipo de escolha aqui dos parâmetros não apresenta comportamento caótico. E conseguimos também uma outra classe aqui, mudando um pouco as condições, né? Isso fica tudo em cima das contas algébricas que a gente faz, né? Tudo resultado analítico, né? Conseguimos um outro tipo de superfície invariante aqui, dada dessa forma aqui, com x quadrado, y quadrado, z quadrado, né? Observe que aqui pode aparecer cones, pode aparecer hiperboloides aí, né? E com fator constante K também. Consequentemente, o sistema não tem comportamento caótico, certo? Então, a gente consegue algumas classes desses sistemas do tipo Lorenz-like que não tem comportamento caótico e a gente testou essas classes para os modelos conhecidos aí, né?
Por exemplo, o famoso sistema de Lorentz, que a gente já sabe que tem comportamento caótico, já sabe que tem sistemas com superfícies invariantes também, tem parâmetros para os quais o sistema tem superfícies algébricas invariantes, mas nós testamos com essas condições sobre os parâmetros que nós obtivemos aqui. Então, no caso do sistema de Lorentz, nós obtivemos um primeiro caso é que, se o sigma for igual a 1, para qualquer valor de R e B igual a 2, então esse sistema vai ter um cilindro parabólico, dessa forma aqui, x² menos 2z igual a 0, como superfície algébrica invariante e com cofator constante igual a menos 2. Né? Foi o primeiro caso que nós obtivemos para o sistema de Lorentz. Observe que você pode fazer o valor de R em qualquer valor que você vai obter essas mesmas superfícies invariantes aqui. Né? Então, é bastante sistema aqui, né? O R tem infinitos, né? E um caso 2, se o sigma for 1, o R também pertencente a, e só mudar o B de 2 para 1, então o sistema vai possuir um cone invariante aqui, que depende do R, certo? É como superfície algébrica invariante, com cofator constante também igual a menos 2. Aqui, eu fiz os dois desenhos aqui do que daria o retrato de fase, o Luiz perguntou lá no plano como que era, aqui no sistema de Lorentz, nesses casos aqui que a gente tem o cilindro e o cone como superfícies invariantes, então é relativamente simples a dinâmica dentro dessas superfícies, né? Tanto do cone quanto do cilindro, e daqui a pouco eles vão aparecer novamente aí. Então, para o sistema de Lorentz, nós obtivemos esses dois casos aqui, em que o sistema não possui comportamento caótico, certo? Tem um outro sistema do tipo Lorentz, desses Lorentz-like, que chama sistema de Rabinowitz, que é relacionado com a modelagem de lasers aí, da física, que é dado por esse sisteminha aqui. Ele tem 5 parâmetros, tem o H, 4, né? O V1, V2, V3 e o H. E foi mostrado na literatura que esse sistema, para algumas disposições aqui, algumas condições sobre os parâmetros H, V1, V2, V3, ele apresenta comportamento caótico. Daqui a pouco eu até vou mostrar para vocês o trator, né? E nós fizemos um estudo desse sistema aqui, procurando as superfícies algébricas invariantes com cofator constante, e obtivemos que, se o V1 e V2 forem iguais aqui, iguais a um certo constante V, e o V3 igual a 2V, e o V e o H forem parâmetros reais, quaisquer, então o sistema possui um paraboloide invariante, que tem essa expressão aqui, x² mais y² menos 4hz igual a 0, onde H é um parâmetro, né? Como superfície algébrica invariante, e com cofator K constante igual a menos 2V, que é esse V que aparece aqui. Então, tivemos uma classe desses sistemas aqui. Observe que é uma classe grande, porque basta pegar o V1 igual a V2 aqui, né? O V3 igual a 2V e o H variável. Então, toda essa classe não tem comportamento caótico. Ups, caiu um livrinho. Um caso 2, caiu o livro do Soto, hein? Um caso 2, que aqui era 2. Aqui era 2, eu coloquei 1. É que para V1 igual a V2 igual a V3, quer dizer, esses três parâmetros iguais, e V e H quaisquer, o sistema possui um cone também como superfície algébrica invariante com cofator igual a menos 2V. Então, nessas duas classes aqui do sistema de Rabinowitz, ele não possui comportamento caótico. Aqui tem um desenho dos dois casos, né? Aqui é o caso do paraboloide, as soluções aqui tem um ponto de equilíbrio apenas aqui, e aqui é o caso do cone invariante, tem um ponto aqui também, nem lembro se é repulsor ou atrator esse caso aqui, ok? Mas tem essas duas superfícies invariantes aqui, para um grande número de parâmetros, a gente achou essa relação entre os parâmetros para ter essas duas configurações aqui, ok? E tem um terceiro caso aqui do sistema de Rabinowitz, que eu acho que é bastante interessante, é quando H é igual a 0, eu não vou voltar as equações, posso voltar aqui. Quando esse H é 0, né, mata essa parte aqui, e o V1 é igual a V3 e o V2 é qualquer. Para qualquer valor de V2, o sistema possui dois planos invariantes.
que se intersectam no eixo Y, né? Esses planos são dados pela equação, né? Z quadrado menos x quadrado igual a zero. E o cofator é menos 2 vezes V1, que é igual a V3. Então, neste caso, que é um caso bastante interessante, o sistema de Rabinowitz tem esse plano invariante, ó, onde ele tem 2 focos aqui, tem esse outro plano invariante que está lá atrás, ó, não sei se dá para vocês perceberem, eles estão assim, como se fosse um X, né? Aqui tem o outro plano invariante, que é porque é X igual a Z, né? E tem 2 focos aqui também, e ele tem um ponto de sela na origem. Então, tem 5 pontos de equilíbrio aqui sobre os planos invariantes. Então, nós obtivemos também esse caso aqui para o sistema de Rabinowitz. Nesse caso, ele também não tem comportamento caótico, ok? Como está o nosso horário aí? 18h26, está caminhando, né? E a partir desses estudos, olha, primeiro eu vou falar para vocês, dá para a gente, então, utilizar o teorema para estudar classes de sistemas não caóticos tridimensionais, aí, ou quadráticos, ou pode tentar estudar os cúbicos, e assim por diante, tentando achar superfícies algébricas invariantes com cofator constante, a ver se a gente consegue determinar que não é caótico o sistema, né? E algumas outras ideias que surgiram com esses estudos aí, que eu já tenho faz muitos anos aí, que são as seguintes, né? Esses atratores caóticos, vamos pensar no atrator de Lorentz, aí, eles estão fortemente relacionados com as variedades invariantes estável e instável dos pontos de equilíbrio e das órbitas periódicas desse sistema. E vamos lembrar que o sistema de Lorentz, ele tem, para certos valores do parâmetro lá, um ponto de sela na origem e tem 2 focos, né? 2 focos atratores que depois eles sofrem bifurcações de Hopf e geram órbitas periódicas instáveis, né? Então, esses objetos, esse ponto de equilíbrio e esta órbita periódica, essas 2 órbitas periódicas simétricas, elas têm as suas variedades estável e instável. São os pontos onde as soluções que iniciam nessas variedades ou tendem para o equilíbrio ou se afastam do equilíbrio, ou tendem para a órbita periódica ou se afastam, né? A órbita periódica e as variedades estável e instável, né? Alguns matemáticos já tentaram desenhar esses objetos, né, relacionados, por exemplo, ao atrator de Lorentz, que é o mais famoso, né? E eu vou indicar para vocês também, não sei se todo mundo já conhece esse livrinho do Abraham Inchal, que chama Dynamics, The Geometry of Behavior. Esse livro é muito bacana mesmo, é tipo uma história em quadrinhos dos sistemas dinâmicos. Ele tenta mostrar como aqui na capa, tá vendo um toro aqui, com uma seção transversal, ele tenta mostrar como uma história em quadrinhos, vamos dizer assim, comportamentos bastante complexos dos sistemas dinâmicos aí, tanto de diffeomorfismos quanto sistemas diferenciais. Não sei se vocês já conheciam esse livro aqui. Você já conhecia, Luiz? Sim, ele tem uma seção dedicada ao Peixoto. Sim, a parte 3 é toda sobre estabilidade estrutural, né, dinâmica global, é dedicada ao Peixoto. É um livro muito bacana para quem quer entender esses comportamentos dinâmicos mais complicados aí. Eu peguei umas figuras lá desse livro, aqui ele tenta desenhar, e desenha, né, as variedades invariantes aí relacionadas com os elementos críticos do sistema de Lorentz, lá a origem, que é um ponto de sela, tem 2 focos atratores aqui, e aí ele vai fazendo como que as variedades invariantes se comportam. Se a gente olhar essa última figura aqui, a gente pode ver que ela é bastante complicada, né? Porque elas têm esse comportamento espiral aqui, e isso daqui ainda não está com o atrator criado aqui, mas vai levar à criação do atrator quando essa dinâmica aqui ficar mais complicada ainda, né? Então, essas daqui é uma tentativa de desenhar as variedades invariantes quando a gente já tem um atrator de Lorentz, aí eu estou formando um atrator, né? Pegando essa ideia aí, dois matemáticos lá da Inglaterra,
Henkel Zinga e o Bernard Krauskopf, eles fizeram também um algoritmo computacional, observe que esses desenhos são feitos à mão, né? Algoritmo computacional para desenhar as variedades invariantes do sistema de Lorenz. Publicaram nesse artigo aqui de 2002, Computer and Graphics, aqui 26 de 2002, e olha como que eles fizeram. Aqui já tem o atrator, e aqui é como se comportam as variedades invariantes aí da origem, aqui nesse caso, né? Que seria a variedade estável da origem, porque a instável é essa vermelhinha aqui, ó, que está saindo da origem, e a estável é bidimensional, por isso que aparece uma superfície aqui, né? E como que essa superfície vai se relacionar com o atrator caótico. Então, eles fazem esses desenhos que ficaram muito bons, na verdade, né? E aqui é um desenho da superfície, que é a variedade estável da origem, né? Cheia, e aqui eles fizeram tipo umas curvas de nível dessa superfície aqui, no R3, né? Que eles chamam de geodésias aqui, desse desenho. E esse desenho ficou bastante famoso na época, sabe? O Luiz vai lembrar, nós participamos desse evento aqui lá em Hasselt, na Bélgica, né? Inclusive o professor Soto foi eu, Luiz Fernando, o Ronaldo, e na página do livro lá da conferência, dos anais, saíram essas figuras aqui do sistema de Lorenz, das variedades invariantes aí. Essas figuras ficaram bastante famosas, hein? Tem gente que conseguiu fazer isso daí com crochê, em ferro, né? Com lâminas aí de alumínio, e elas foram publicadas lá no museu, no metrô, no museu também, né? Em Londres. Ficou bastante famosa porque esse sistema de Lorenz também está associado com a previsão do tempo, né? Então, essas figuras ficaram bastante famosas, e elas são bem complicadas, um pouco difíceis de entender aí, essas figuras, né? Então, uma ideia que, não sei se nós tivemos há alguns anos atrás aí, é que, aqui nesses casos, eles já desenham aqui, tendo o atrator, desenham as variedades invariantes. Então, dão essas coisas que já são complicadas, né? E uma ideia que eu tive alguns anos atrás é que alguns atratores caóticos, eles poderiam ser obtidos com a deformação de variedades invariantes, estável e instável, né, de ponto de equilíbrio de órbitas periódicas de sistemas diferenciais. Quando você sabe como são essas variedades, e você deforma elas, você vai acompanhando como que essa deformação se dá, e aí ver se consegue ou não obter atratores caóticos, ou coisas mais complicadas, vamos dizer assim, né? Então, em vez de desenhar as variedades complicadas partindo da existência do atrator caótico, como é o caso que eu mostrei para vocês ali, nós partimos de uma estrutura mais simples, por exemplo, no caso que o sistema é não caótico e tem uma superfície algébrica invariante. Por quê? Porque, nesse caso, uma das variedades pode estar contida na superfície, por exemplo, a variedade estável dos pontos de equilíbrio que estão lá, e a variedade instável pode estar fora, que de fato é isso mesmo que acontece, né? Ou vice-versa. E aí a gente tenta, variando os parâmetros, a gente tenta modificar a estrutura dessas variedades, deformando a superfície. Na verdade, não é bem deformar a superfície, na verdade, nós vamos destruir a superfície e levar à formação do atrator. Então, a ideia aqui é que aqueles sistemas não caóticos, com superfícies invariantes, eles podem funcionar como ponto de partida para se obter sistemas caóticos. Deixa eu ver o horário. E, por exemplo, vou fazer um exemplo novamente, né? Vou pegar o sistema de Lorenz, com cilindro parabólico invariante. Vamos destruir esse cilindro invariante e fazer com que as variedades estável e instável dos pontos de equilíbrio que existem, elas se deformem e elas passam a ter um comportamento bastante mais complexo. Aqui está o sistema de Lorenz, né, com o cilindro parabólico aqui invariante. Se a gente virar um pouquinho essa figura aqui,
a gente vai ver que tem 3 pontos de equilíbrio aqui, tem 2 focos e um ponto de cela na origem. E qual que é a ideia? A ideia é a gente destruir essa superfície aqui, fazendo variar um parâmetro para o qual, quando eu vario, o sistema não tem mais superfície invariante, quer dizer, ele perde aquela propriedade de não ser caótico. Então, eu quero quebrar essa superfície invariante. Então, estudando os parâmetros lá do espaço, nós fizemos isso com esse sistema aqui, e obtivemos essas seguintes deformações. Olha, vou mudando um parâmetro devagarzinho, aquele cilindro ele vai se deformando, aqui deforma mais um pouco aqui, e vai ocorrendo também bifurcações com os pontos, até que eu chego no atrator de Lorentz. Aqui é claro que a gente tem que ir pulando um pouquinho, para não ficar milhares de figuras aqui, mas aqui, se você for deformando bem devagarzinho a superfície, você vai ver que você consegue sair de uma coisa bem comportada, que seria o sistema sobre essa superfície, e chegar numa coisa bem complexa, que é o atrator caótico aqui do sistema de Lorentz, que é esse caso aqui. E esse sistema aqui é diferente do valor R igual a 28, que eu mostrei lá no começo, né? E o que eu não desenhei aqui, que é um pouco mais difícil, é desenhar as variedades que estão fora da superfície aqui, mas dá para a gente fazer também. Temos alguns esboços aí. Esse estudo está um pouco no começo, vamos dizer assim, né? Então, deformando esse caso mais simples, que é o caso não caótico, a gente consegue, quebrando a superfície invariante, chegar numa coisa caótica. Então, a partir dessa superfície, né? Fizemos para o caso do sistema de Rabinowitz com o cone invariante também. Aqui eu tenho o cone bonitinho, sobre a superfície eu tenho a dinâmica, só tem um ponto de equilíbrio aqui, e aí eu começo a quebrar o cone, já começa a surgir 2 pontos de equilíbrio bifurcando desse daqui. E aí eles começam a deformar aqui a superfície, aqui, até chegar nesse caso aqui, né? E chegamos nesse atrator aqui. Esse atrator aqui do sistema de Rabinowitz era o que era descrito na literatura. Ele é muito parecido com o sistema de Lorentz. Ele tem um pouco menos de simetria aqui, dá para ver nessa figura, né? Mas ele é muito parecido com o sistema de Lorentz. Tanto é que você visse o atrator de Rabinowitz, esse daqui, e o de Lorentz, não dava para distinguir qual era um, qual era outro, né? Agora, o caso mais interessante, ainda nessa linha, é o caso que eu mostrei para vocês lá atrás, em que o sistema de Rabinowitz tem 2 planos invariantes e 5 singularidades aqui, que é esse caso aqui, dessa primeira figura aqui. Na hora que a gente destrói esses planos invariantes e começa a variar o parâmetro, o valor do parâmetro, bem pouquinho, a gente vai mudando a dinâmica das soluções que estavam inicialmente sobre o plano, elas começam a viajar de um plano para o outro, ó. Essa vermelhinha, ela sai daqui, vai aqui no outro plano invariante, e essas azuis também. Aqui dá para ver melhor isso, aumentei um pouquinho o parâmetro, ela começa a caminhar por esses 2 planos aqui, perto dessas singularidades. E olha o que vai acontecer quando eu vario um pouquinho mais esses valores dos parâmetros. Eu vou obter um atrator de 4 asas, gerado por aqueles 2 planos e aquelas 5 singularidades que eu tinha, né? Essa figura, ela já é antiga, eu não tinha ainda essa visão de superfície invariante e tal, eu fiquei fazendo milhares e milhares de simulações até eu chegar nesse atrator de 4 asas aqui. Nós publicamos um trabalho meu, do Libre, do Paulo Ricardo da Silva, que nós estudamos a dinâmica global do sistema de Rabinowitz no infinito e com as superfícies invariantes e outras, além desses planos invariantes, né? E a partir desses planos, eu descobri, mesmo naquela época, sem ter essa visão que eu tenho hoje, né? Esse atrator de 4 asas. Essas daqui são as figuras que nós publicamos no paper, né? São esse atrator e algumas visões deles, aqui algumas projeções nos planos aqui, YZ, e no plano XY. Então, observe que as soluções ficam perto
dos planos invariantes, mas não é exatamente um plano, elas formam um atrator aqui de 4 asas, né? Isso daqui, nossa, eu contando para você, isso daqui, quando eu descobri esse atrator de 4 asas, hoje em dia tem muitos desses bichões aí, mas lá em 2007, mais ou menos, eu pelo menos não conhecia esse tipo de atrator, né? Então foi uma das experiências mais bacanas que eu tive na matemática, porque já era madrugada, eu já tinha feito umas 500 mil simulações por meses, né? Não é de um dia para o outro, não. Fiquei meses trabalhando com esse sistema até que eu descobri esse tipo de atrator que é um pouco diferente do de Lorentz, porque também ele é gerado por 5 singularidades, né? O de Lorentz é gerado por 3, a célula e os 2 focos. Aqui tem uma célula e 4 focos, né? E foi uma experiência muito bacana dentro da matemática. E hoje, com essa visão que eu tenho das superfícies algébricas aí e dessas deformações, eu acredito que dá para a gente até construir sistemas que tenham superfícies invariantes com certas propriedades, deformar para ver se consegue obter coisas bacanas desse tipo aqui, né? Pelo menos eu acho bacana. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar. Pode falar. Então, o passo inicial era ter uma superfície algébrica invariante. Ela é perdida no primeiro momento ou tem algum intermediário que ainda tem alguma coisa? Em geral, ela é perdida no primeiro momento, Luiz. Tá ok. Porque os parâmetros satisfazem lá uma condição, aí eu já mudo logo ela. Porque tem coisas, você viu lá, mesmo nesse sistema de Rabinowitz, tem determinados casos que você tem um parâmetro que, para qualquer valor do parâmetro real, ele ainda tem a superfície invariante, então não adianta eu mexer nesse cara. Eu tenho que mexer num que vai quebrar a superfície. Porque aí, quebrando a superfície, pode acontecer coisas interessantes aí, perto dela, né? E eles ficam perto da superfície. Na verdade, eu variei bem pouquinho aqui, eu não guardei aqui, eu não pus os valores dos parâmetros, mas é coisa do tipo 001 para 002, entendeu? Uma coisa muito pequena. Ele quebra a superfície, tanto é que as soluções ficam perto da superfície aqui, né? É uma deformação contínua, vamos pensar assim, né? E aí dá para a gente imaginar como as variedades invariantes, elas se quebram aí nesse processo, né? Eu acho que a ideia do que eu queria falar para vocês era isso, gente. Essa ideia de estudar esse problema dual dos sistemas diferenciais contínuos, não caóticos, né? E depois fazer essa transição para o caos a partir de uma coisa simples, a partir de uma coisa bastante simples, tentar descrever ou tentar estudar essas variedades invariantes aí, né? Uma ideia que eu já tenho faz muitos anos, eu consegui colocar nesse artiguinho que nós fizemos agora, que foi publicado em março desse ano aí, nessa revista aqui, né? Não é isso, não. É uma revista nova, inclusive, vou fazer propaganda aqui. É uma revista que eu vou... Aí já está lá para trás, hein? Fazer propaganda, que eu sou editor acadêmico lá, convidado, né, com o pessoal. Essa Chaos Theory in Application, um pessoal bacana lá da Turquia. O rapaz chama Akif Agul. Nós temos já feito um trabalhinho que eu apresentei no outro seminário aqui, né? E aí ele pediu para mandar um paper aqui, eu estava trabalhando nisso, e saiu agora, em 22, em março, né? E são algumas, vamos dizer, um embrião dessas ideias que eu tenho, dessas deformações das variedades aí. Eu já conheci esse trabalho do Klaus Kopf aí, desde lá de 2003, né? Mas tem muita coisa para fazer nessa linha aqui de analisar essas superfícies invariantes e essas deformações aqui, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês e continuarmos trabalhando. E a minha última transparência aí é em homenagem ao professor Jorge Sotomayor, né? Que foi e é ainda um dos pilares dos sistemas dinâmicos aí, ensinou muita coisa para muita gente, orientou muitos doutores, e eu dedico essa palestra a ele. Muitas coisas que eu aprendi foi com o professor Soto, com o Luiz Fernando, lá no INE, Roberta, Ana Lúcia, os colegas de doutorado lá, que foi uma época muito bacana, muito gostosa lá no INE, e com a presença sempre alegre do professor Sotomayor, né?
e depois nas oficinas, mas lá os 4 anos a gente estava todo dia praticamente juntos lá, uma época que às vezes dá saudade, né? Época só de estudo, de coisas bacanas, né? E, por último, uma ideia aqui, uma brincadeira que eu fiz, para uma nova edição do livro de lições de equações diferenciais ordinárias, dar uma mudadinha na capa e incluir aqui, além do Euler, do Cauchy, do Newton e do Poincaré, para o professor Sotomayor aqui na frente. Só de brincadeira, né? É isso, gente. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês aí. Espero que não tenha sido muito cansativo. Fiquei no tempo, 18h45 certinho. Show de bola. Tá? Show de bola. Parabéns, Marcelo. Muitíssimo obrigado. Eu tenho uma série de questões, mas eu abro a palavra aqui para os colegas, por favor, se manifestarem. Perguntas, dúvidas. Aproveita o Marcelo aí. Ô Marcelo, nós temos vários alunos nossos aqui assistindo, tá? Se eventualmente você puder orientar algum no doutoramento nessa direção, eles são bem. Eu faço votos que eles te procurem. Tá? Eu tenho interesse de continuar estudando essas coisas aí. Eu acho que umas coisas bem geométricas, bem bacanas, né? Tem muita coisa para fazer ainda, né? Tem aquela conjectura em aberto ali, que todo sistema com jacobiana simétrica não pode apresentar cálculo, né? Ok. Uma conjectura difícil, né? Mas algumas classes a gente não tem. Ô Marcelo, deixa eu te perguntar. Não sei se alguém levantou a mão aqui. A Ingrid, por favor. Eu tenho uma dúvida bem assim, porque eu sempre quis trabalhar com sistemas sem R3 e sempre aparecem esse tipo de sistemas e eu sou bem curiosa, mas eu não conheço muito. Então, assim, eu queria saber, Marcelo, a hora que você deforma, digamos, de uma superfície mais simples que você toma para chegar num sistema caótico, né? O que acontece com as singularidades que você tinha inicialmente? Você perde elas na forma que você vai deformando para ter o caos? Porque, por exemplo, você tinha esse caso, a última figura, você estava com uma cela e, se não me recordo, três outras singularidades, e depois eu não vi o que aconteceu no final para ter essa outra figura. Você perde todas as celas na deformação? Não, em geral não perde. Principalmente se elas forem hiperbólicas, né? Porque eu faço pequenas perturbações e se as singularidades são hiperbólicas, elas vão persistir por pequenas perturbações, né? Observe que nesse caso do atrator aqui, ele continua tendo as singularidades. Então, as soluções, elas vão oscilar em torno dessas singularidades. E a célula vai fazer a distribuição delas para ver para onde que elas vão. Por exemplo, elas estão enrolando nessa singularidade, ela passa pela célula, vamos pensar assim, né? E vai passar a enrolar nessa, depois nessa, depois nessa. São 4 possibilidades aqui. Então, a princípio, eu não perco as singularidades. Agora, se eu aumentar muito o parâmetro, eu posso vir a perder algumas singularidades. Eu posso ganhar também, né? Como nesse caso aqui, que eu tinha só uma singularidade na origem e faço uma pequena deformação, eu já ganho 2 aqui em cima do cone, tá vendo? E aí essas 2 vão proporcionar a formação desse atrator aqui. Então, você pode ganhar ou perder singularidades, né? Mas dá para controlar isso. Isso é uma coisa que dá para controlar. Né? Ah, tá, entendi. Obrigada. Mais algum comentário, alguma dúvida, pergunta, por favor? Não? Marcelo, então, muitíssimo obrigado. Se você puder compartilhar conosco os slides, eles serão bem-vindos, tá? Você chegou a gravar, Luiz? Cheguei, estou gravando. Gravou, né? Maravilha. Sim. A outra vez lá o pessoal estava ainda no começo, né? Eu não conhecia muito bem. Isso, tá. Mas nós já mandamos aqueles lá, deu 2 artigos lá, nós mandamos, tá rodando aí para ver se publica ou não. Que bom, tá? Parabéns. E esse daqui é bom que eu vou passar para os alunos aí. Acho que o Rafael estava assistindo aí, não sei se ele ainda está por aí. Está por aí, Rafael? Acho que ele foi embora. Está já, aqui, Rafael Paulino Silva. Ah, tá aí? Okay. Beleza, Rafael. Nós estamos continuando aí, tem várias coisas que nós estamos fazendo com o Rafael ainda aí. Muita coisa para fazer nessa linha aí, né?
Ok. Tá, Marcelo, muitíssimo obrigado de novo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Uma pergunta para encerrar, eu acho que a resposta é trivial, mas eu não sei se tem resposta. Pega o Lorentz, ok? Para fixar a anotação, com 3 parâmetros. Tem alguma estrutura conhecida subjacente no espaço dos parâmetros para os parâmetros caóticos? Esse conjunto é conexo? Tem alguma estrutura? Eu não sei, Luiz, o pessoal estuda aqueles para 2x2, né? No R3 eu acho que não tem. Mas pegando combinações de 2 a 2, acho que eles conseguem fazer aquele tipo de diagrama de bifurcação que o pessoal lá do Sul faz, sabe? Aqueles que dão bifurcações de órbitas periódicas, janelas de caos e comportamento periódico, né? 2 a 2 sempre. Quando você tem uma coisa no R3 com os 3 parâmetros, eu acho que não tem nada feito para esses 3 parâmetros. Não. Tá. Que é muito difícil também de você enxergar, né? Porque Então, você regiões. uma pergunta trivial, não sei se o Braulio tem resposta, ou o Lucas, ou alguém aí. Suponha que eu pegue 2 valores de parâmetros, 2 ternas de parâmetros que o sistema de Lorentz é caótico, segundo uma certa definição. Eu consigo variar de um para o outro, de uma terna para outra, por exemplo, continuamente, no mundo dos parâmetros e tal, que ao longo dessa curva todo mundo seja caótico? Acho que consegue, sim. Pelo menos para alguns valores você consegue fazer isso, sim. Que o pessoal chama de atrator robusto, né? E você variando os parâmetros, você obtém o mesmo tipo de atrator. Que ele tem uma certa robustez, né? Isso foi um dos fatores que ele ficou famoso, né? Porque se você obtiver só para um valor e perder ele rapidamente, é difícil você estudar, quase impossível, né? Não, mas entendo, como ele sobrevive para vários, né? Eu não sei se, por exemplo, se esse conjunto é conexo de algum jeito. Eu não sei se ele consegue ficar sempre ali, né? Depende do tamanho da curva, né? Do tamanho da curvinha que você pega. Ah. Quer dizer, você pode cruzar uma área de bifurcação aí, né? Uma área que não tem um atrator. Né? Isso, é uma coisa desse tipo aí. Muito bom. Muito bem. Tá, muitíssimo obrigado, Marcelo, muitíssimo obrigado aos colegas. Cristiano, obrigado por ter aparecido aqui. Tá? Eu que agradeço a todos aí pela atenção, pela paciência. Que isso. Semana que vem é o professor Salvador Zanata, ok? É a penúltima palestra da série em homenagem ao professor Sotomayor. Tá? Muito obrigado, eu mandarei um convite. Um abraço, até mais. Tchau. Marcelo, muitíssimo obrigado.